Opa! Salve nação! É hoje, galera. Flamengo e Nova Iguaçu. O Mengão entra em campo às 17 horas ou 5 da tarde para quem prefere assim. E você pode assistir na Band Esportes ou pelo YouTube no canal GOAT. Vou deixar o link da transmissão na descrição para quem quiser assistir aqui pelo YouTube. A promessa é de um jogaço, galera. Vamos para um esquenta com algumas informações do Mengão. O time não entra em campo há quase 2 semanas, né? Desde a segunda partida da semifinal do Carioca contra o Fluminense. Mas isso não significa que o Tite tenha tido todo esse tempo para trabalhar com o elenco completo. O Flamengo cedeu muitos jogadores que estiveram defendendo as suas seleções durante essa data FIFA. Isso sem a gente falar no Pulgar, né? O Flamengo precisa desse título estadual. Quando eu digo precisa, é claro que o campeonato estadual, pro nível que o Flamengo atingiu, não enche mais a barriga do torcedor do Flamengo. Mas pelo ano passado, em branco que o Flamengo passou, o torcedor tá querendo esse título do Campeonato Carioca. Felipe, não tem como você não ser humilde e não respeitar o Flamengo. Seria um louco estar dizendo isso. Não tem como, mas eu também não posso, do lado de cá, pregar algo ao qual os atletas acreditam, pois eles estão muito bem, estão com a mente muito forte, e eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos fazer um grande jogo dentro daquilo que nós temos como ideia dentro do nosso conceito. A final do Campeonato Carioca termina hoje. Se o Flamengo entrar focado e levando a sério. O meu palpite hoje, 4-0 Flamengo. Vamos continuar falando então de Flamengo e Nova Iguaçu. A Lívia Laranjeira traz informações do Flamengo pra gente. Chega mais, Lívia! Tudo bem, amigos? Um abraço para todo mundo ligado com a gente. O Flamengo encerrou a preparação para o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca no sábado, diante do Nova Iguaçu. O time não entra em campo há quase 2 semanas, né? Desde a segunda partida da semifinal do Carioca contra o Fluminense. Mas isso não significa que o Tite tenha tido todo esse tempo para trabalhar com o elenco completo. O Flamengo cedeu muitos jogadores que estiveram defendendo as suas seleções durante essa data FIFA. Fabrício Bruno e Ayrton Lucas com a seleção brasileira, o quarteto de uruguaios, né, formado por Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Vinha, também foi convocado. Então o Tite perdeu peças importantes durante esse período em que ele podia estar trabalhando com o elenco. A gente sabe que no calendário brasileiro esses períodos sem jogos são escassos, então o Tite não conseguiu aproveitar da forma como ele gostaria. Isso sem a gente falar no Pulgar, né? O Pulgar chegou a ser convocado para os amistosos do Chile, acabou sendo cortado com dores na coxa, então não viajou, mas de qualquer forma não participou normalmente dos treinos. Ele só voltou aos treinos na quinta-feira, que foi o mesmo dia em que os jogadores que estavam com as suas seleções também retornaram. Então o Tite teve só 2 sessões completas, 2 sessões com o elenco completo, o treino de quinta e o treino da manhã dessa sexta-feira. De qualquer forma, a tendência é de que ele vá com força máxima para o primeiro jogo contra o Nova Iguaçu, com o time que ele considera titular nessa temporada. Tem alguns desfalques, né? O Tite ainda tem alguns desfalques para a partida de hoje. O Wesley, com uma lesão muscular, está fora, assim como o Gerson, que segue se recuperando de uma cirurgia, e o Gabigol, suspenso por tentar fraudar um exame antidoping. Então é isso, o Flamengo encerrou a preparação e vai para essa primeira partida da final contra o Nova Iguaçu com força máxima. Amigos, um abraço. Obrigado, Lívia. Obrigado pelas informações. Então, tudo indica que o Flamengo terá a força máxima, né? Pulgar treinou, que era uma das preocupações para esse jogo contra o Nova Iguaçu. Ontem, Pedro, eu, Alex e Paulo César Vasconcelos estávamos conversando aqui durante troca de passes sobre a possibilidade, a gente aqui especulando, né? Devido ao calendário que o Flamengo vai ter a partir de agora, que não tem mais folga. Agora é jogo quarta, domingo. E ele tem, no meio dessas 2 finais do estadual, a estreia na Libertadores, lá em Bogotá, contra o Milionários, na terça-feira. Se a gente ficou pensando aqui com a cabeça do Tite, se ele talvez fizesse algum planejamento diferente para as decisões do Campeonato Estadual, pensando no jogo da Libertadores. Pelas informações que a Lívia traz, os nossos companheiros do GE,
vai com força máxima mesmo. Mas dava para imaginar, de repente, fazer dosar a minutagem dos jogadores nesses 3 jogos aí, pensando em não deixar o time nem tão fraco num lado, não tão forte no outro, nem cansar todo mundo aí para essa sequência. É que o Flamengo tem uma especificidade dentro do contexto do futebol sul-americano, que o Flamengo tem 2 times, assim... O time reserva do Flamengo, ele é superior a boa parte dos times na América do Sul, mesmo dentro da Libertadores. O coletivo, né? Falando treino coletivo do Flamengo, titular contra a reserva, sai faísca. É isso, assim, o time titular do Flamengo treinar contra o time reserva é um treino muito mais forte do que, por exemplo, o time do Flamengo ter jogado vários jogos do Campeonato Estadual. Então, eu acho que o Flamengo, assim, tecnicamente, não tem uma queda assim tão grande de qualidade quando você vai jogar jogos principalmente desse grupo que o Flamengo caiu, né? Quando saiu o sorteio, eu até disse que eu imaginava o Flamengo fazendo algo que a gente viu o Palmeiras fazendo nas 2 últimas temporadas na Libertadores, que é poupar jogadores dentro da fase de grupo da Libertadores. Tão grande é o desnível técnico, né? Óbvio que o Flamengo tem que ter tem que levar muito a sério a Libertadores, até porque o Flamengo no ano passado era um outro Flamengo, um Flamengo muito desorganizado, mas que também tinha um nível técnico muito acima e se complicou no grupo. Sim. Então, assim, o Flamengo tem que levar muito a sério, mas o Flamengo precisa desse título estadual. Quando eu digo precisa, é claro que o campeonato estadual, para o nível que o Flamengo atingiu, não enche mais a barriga do torcedor do Flamengo. Mas pelo ano passado, em branco, que o Flamengo passou... o torcedor tá querendo esse título do Campeonato Carioca. Felipe, os jogadores devem estar desesperados para jogar depois dessa data FIFA aí, sabe? Sim. Isso é o famoso, os caras estão com tesão de urso, sabe? Eu quero ganhar, eu quero jogar, é só jogo que vai dar isso. Eu imagino o Flamengo... Titular nos 3 jogos. Nos 3 jogos não, eu imagino o Flamengo a possibilidade de poupar, dependendo, claro, de repente se o Flamengo consegue imprimir uma goleada no Nova Iguaçu, de repente joga com o time titular também no meio de semana na Libertadores e descansa no outro. Mas acho que a prioridade, pelo menos nesse início, vai ser conquistar esse troféu estadual. Olha, eu dei minha opinião ontem aqui num vídeo e repito. Se o Flamengo entrar focado, levando a sério, encarando Nova Iguaçu como um grande adversário, que não chegou à final do Campeonato Carioca à toa e deixou para trás Vasco, Botafogo e Fluminense, o Nova Iguaçu merece todo o respeito. Se o Flamengo entrar pensando assim, e isso é muito típico das equipes do Tite, a final do Campeonato Carioca termina hoje. Se o Flamengo entrar focado e levando a sério, olhando para o Nova Iguaçu como se fosse o Atlético Mineiro, o Fluminense, o Palmeiras, o São Paulo. Se entrar desse jeito, já era. Eu acho que o Flamengo tem tudo para conseguir aí o título e a decisão pode acabar hoje. Hoje. Repito, se entrar focado, e o Tite é muito forte nisso. E o Flamengo vem dentro desse padrão de seriedade, né, entendendo a filosofia do Tite e o Tite usufruindo do talento desses jogadores. O meu palpite hoje... 4-0 Flamengo. É o meu palpite. Eu, sinceramente, tenho uma expectativa de que semana que vem será um jogo para cumprir tabela. E eu explico por quê. Estrategicamente para o Flamengo, esse jogo de hoje é muito importante. Se o Flamengo abrir uma larga vantagem, ele jogará no meio de semana contra o Milionários em Bogotá. O Flamengo amanhã vai viajar para a Colômbia. É uma longa viagem. Joga terça, volta quarta. Aí domingo tem um outro jogo. E na outra quarta já tem o segundo jogo da Libertadores contra o Palestino. Se o Flamengo abrir uma larga vantagem hoje, o Flamengo vai conseguir administrar o elenco e até poupar jogadores para a partida da semana que vem, já visando os jogos da Libertadores da América. Então, eu acho que esse é um grande objetivo do rubro-negro na partida de hoje, já adiantar a situação. E, repito, eu acho que se o Flamengo levar a sério, e vai levar, tem tudo
para terminar hoje a final do campeonato. Fábio Júnior, membro, obrigado, Fábio Júnior. Você é membro aqui no canal. Mengão encerra o Campeonato Carioca hoje, vai mostrar o cartão de visitas na Liberta e com bom futebol deixará o recado. O malvadão voltou. Valeu, Fábio Júnior, obrigado, meu amigo. R$5, o próprio Fábio Júnior manda aqui. O fato de utilizar força máxima na final e no próximo jogo da Liberta demonstra o quanto a equipe técnica e time estão comprometidos em ganhar tudo no ano. Concordo, é um recado importante. Também acho, Fábio. E ele dá mais uma colaboração aqui de R$5, muito obrigado. A contratação de Carlinhos me parece de um nível técnico abaixo do elenco atual. Depois do revés do Inter no Gauchão, qual o melhor futebol atualmente? Renato Gaúcho falou isso abertamente, que hoje, na opinião dele, Renato, técnico do Grêmio, o melhor futebol apresentado no Brasil é o do Flamengo. E realmente, se você pegar como parâmetro os estaduais que foram disputados até agora, o Flamengo realmente é a equipe mais sólida do futebol brasileiro neste momento.